Olá pessoal, o Wilson Miranda aqui na área de novo. Pra quem está chegando agora no canal, trabalho com auditorias de terceira parte faz para 7 anos, para 3 organismos de certificação e 3 normas, 9, 14, 45. Até uns tempo atrás estava auditando também construção civil, obras, mas aí deu uma parada por causa da agenda. Mas vamos lá, hoje de manhã, então um engenheiro ambiental me procurou para tirar algumas dúvidas. Ele tá para entrar numa empresa que tem ISO 14. Daí ele pediu algum treinamento específico sobre a parte dele, requisitos legais, resíduos, licenças, enfim. E daí a gente conversando surgiu esse assunto de interferir em auditoria. Mas é claro que é um assunto polêmico, né? Você que está ouvindo esse vídeo, você é consultor, gestor, é auditado, enfim, qualquer profissional que tem contato com as normas ISO e recebe auditorias internas, principalmente as externas, em algum momento já vivenciou isso. E eu coloquei esse título porque não interfira na minha auditoria mesmo, porque já tem acontecido vários casos. Vou citar alguns reais que uma interferência de forma negativa, não positiva. Positiva, assim, por exemplo, conduzir a auditoria, o consultor, o gestor, o RD, que ainda tem RD sem problemas, eu até gosto, a norma não obriga mais, mas também pode ter sem problemas, não é obrigado a não ter, né? Então continua tendo RD. Então, assim, quando ele de forma positiva vai conduzir a auditoria, olha, vai por aqui, conversar com tal, se você quiser tal horário, dá pra gente ir tal lugar, mudar o plano. Até um tempo atrás eu estava auditando, por exemplo, acho que foi ano passado, uma escola de aviação. Por mais que tinha especialistas da aviação junto comigo e eu auditando o líder, a gestão, sempre foi bom a gestora, no caso era uma consultora, tá instruindo, olha, agora a gente vai tal área que é dividida assim, assim, né? Inclusive, quando foi a primeira vez de certificação, tanto da empresa quanto a minha, em auditoria de aviação, né? Agora eu vou lá, a segunda vez eu já sei as áreas, enfim, com quem conversar também, enfim. Então, essa forma positiva nós precisamos, e eu gosto disso. Tá? Eu digo assim na forma negativa, comportamental, né, parte psicológica, motivação entre o pessoal interno. Atrás eu fui auditar uma fábrica de motores, né, empresa grandinha, até 500 funcionários. E 2 pessoas eram responsáveis, uma era engenheira, outro rapaz era, não lembro, mas eram também RDs, né? E daí eu lembro que fui numa área comercial e essa pessoa tinha uma rincha com a gestora do comercial. Aí no caminho ela começou, isso ela nem me conhecia, não tinha me visto, era a primeira vez que eu estava na equipe auditora, né? E daí ela começou no meio do caminho, olha, lá no comercial eu quero que você cobre a fulana, mas eu quero que você veja bem a fundo nas ações corretivas, porque ela tinha lá indicador fora e eu cobrei dela as ações corretivas, ela não fez. E eu preciso que você cobre bem isso dela, não sei o que. Se tivesse, pode dar não conformidade à vontade. Então, pessoal, isso... Aí, claro que eu parei um pouquinho assim no caminho e falei assim, olha, fulana, eu vou editar normal. Se eu identificar alguma não conformidade, claro que eu vou apontar. Nós vamos conversar sobre aquilo aqui, naquele momento. Se não identificar nada, eu não vou ficar procurando. É uma auditoria normal. Pronto. Só falei isso e ponto final. Fui lá, auditei normal, não tinha nada. Havia ação corretiva, análise de causa, o indicador estava fora, tudo normal. A pessoa que estava com problema. Então o que acontece? Não adianta querer usar auditor de ferramenta de cobrança. Não é só. Tem diretor também. Tem diretor também que quer que a gente. Olha, eu quero que você faça auditoria aqui bem feita. Quer que eu faça assim, pode cobrar mesmo. Pessoal, eu vou cobrar normal. Eu não tô para ficar agradando ninguém, né? Não tô para agradar diretor, consultor, para fazer auditoria normal, nem de mais nem de menos, tá? Esses são exemplos reais, né? Vou citar mais alguns. Então o que acontece? Geralmente quando o consultor tem uma experiência negativa com o gestor. Eu adoro quando tem consultor na empresa, porque ainda mais os mais experientes já vai direcionando. Só que o consultor, ele precisa também ter um comportamento amigável para os dois lados. Ele é o intermediador, tá? Tem consultor que responde pela gestão? Pode. Eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Vou passar umas dicas aí, uns documentos que vai formalizar
principalmente em empresas pequenas, é comum o consultor assumir a parte da gestão e responder: pode ou não pode? Eu vou fazer um outro vídeo e vou passar umas dicas muito legais aí para os consultores que fazem isso, tá? Mas em outro vídeo, senão vai ficar meio longo esse aqui. Então, quando o consultor tem uma experiência negativa com o gestor, aí quando eu chego na empresa, ele já começa: olha, aqui pode cobrar bem, viu? Porque tem umas coisas para fazer que o pessoal não faz, então não dá para dar moleza. Se você for em tal área, lá pode cobrar. Na gestão da qualidade também, olha, tá meio largado, pedi para fazer, não fez, então isso, eu gostaria que você cobrasse bem firme. Aí eu fico quieto, mas eu vou cobrar normal. Ele querendo ou não, sem papo. Vou cobrar o que tem que ser cobrado. Tá ouvindo, você pode achar, mas o Wilson, não, eu sou tranquilo. Pô, tem empresa que eu audito, vai para 6 anos. E os auditados da empresa ligam na certificadora e falam: coloca o Wilson de novo, por mais que uma empresa, a certificadora, que de repente quer colocar um outro. Eles ligam lá, eles colocam isso pra gente de novo. 90%, 95% das empresas é assim. Quer que a gente volta. No meu caso, né? Não respondo pelos outros. Até isso de voltar ao auditor, vou fazer um outro vídeo sobre isso. Não tem regra na ISO, norma ISO, para trocar do auditor. Isso é coisa da certificadora, regra interna dela. Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso em outro momento. Preciso que vocês se inscrevam e acompanhem o canal. Então tem experiência negativa entre consultor e gestor. Aí quer que o auditor peça aquilo outro, cobre assim. Algum tempo atrás, eu estava auditando e a gestora começou: olha, você vai lá na engenharia, eu quero que você cobre bastante a partir de projeto, assim, mas é para cobrar mesmo, tá? Não é para ficar superficial. Aí eu fui lá, auditei normal. Aí quando foi auditar a parte dela, que era esse GI, na época era 9, 14 e 18, cobrei normal também. Só que daí a parte dela tinha muita coisa pendente, levou na conformidade. Né? Levinha, na conformidade menor, sossegadinho, normal. Aí ela não gostou. Né? Não gostou. E daí, algum tempo, no outro ano, quando a certificadora me colocou para auditar, ela pediu para trocar do auditor. Que um outro, porque daí o gerente me falou depois que ela tinha comentado assim, que gostaria que o auditor auditasse mais a fundo, né, nas áreas, e não do jeito que eu fiz, que foi para ela foi superficial. Mas assim, é que na área dela tinha coisa pendente. E na área dos outros ela queria que cobrasse. E na área dela não. Nesse setor a gente tem que... consultores, auditores, a gente tá tudo no mesmo barco. A gente uma hora ou outra precisa do outro. Passou 2, 3 anos essa empresa faliu. Fechou. Daí ela encontrou no WhatsApp e me chamou: olha, eu tô assim desempregado. Eu gostaria que você tivesse algum treinamento para fazer, algum indicar alguma empresa, né? Se puder me ajudar, meu esposo também tá desempregado, com filho em casa. Então, aí a gente lembra: mas aconteceu lá, você reclamou na certificadora sobre mim. Claro que eu não falei, né, pessoal? Mas enfim, claro que depois eu voltei, arrumamos um servicinho pra ela, enfim, a gente voltou a conversar. Fui numa outra empresa auditar que ela tava também, acabei indicando, deu tudo certo. Mas não adianta ficar esse negócio de auditor versus gestor versus empresa, que a gente tem que se alinhar. E quando tem experiência negativa interna entre gestor e o responsável do setor, né? Aí é aquele exemplo que eu citei no início. Quer que cobre, vai lá, ele não fez isso, quer usar o auditor de ferramenta. Algum tempo atrás eu estava auditando, aí eu fui no comercial, fiz as perguntas, enfim. Aí a política da qualidade estava num quadrinho, assim, no sulfite, colado. E eu perguntei pro comercial qual que é a política da qualidade. E o RD, o gestor, estava bem na frente. Na hora que eu perguntei, ele entrou na frente do responsável do setor e tampou a política. Não sei pra que isso. A gente viu que queria prejudicar, fazer com que ele esquecesse. Ou obrigar ele a lembrar. Pessoal, política nenhuma é obrigado a decorar. A norma obriga que comunique, seja em treinamento, seja em visual, seja no computador, na tela, seja em qualquer lugar. A política certa, né? Então, aconteceu isso daí. Mas aí ele lembrou de tudo certo, mas aí o gestor queria prejudicar o rapaz do setor. Né? Fica essa rincha aí, o auditor fica no meio, vendo o que tá acontecendo. Acho que as coisas não é por aí. Não se resolve as coisas motivacionais, relacionamento em dia da auditoria. Né? Aí quer que o auditor deixe na conformidade no setor. De novo, se for eu já conduzo a auditoria do jeito certo. Não, peraí.
Claro, com todo o respeito, né, pessoal? Com todo o respeito, com educação, bem tranquilinho, com calma, falar, olha, assim, olha, eu vou auditar normal, tá? Se aparecer alguma coisa, a gente vai conversar. O que a gente coloca no relatório, qual que foi o problema, vamos ver as causas. Controlar quanto tempo o auditor fica no setor. Aí quer que fica o auditor de tolo 15 minutos? Nossa, mas já? Nós que estamos auditando, a gente está controlando o tempo. Tem relatório, checklist, evidências. O pessoal não sabe, geralmente eu passo isso em reunião de abertura. A auditoria em si, as entrevistas, ela é 70% da auditoria. Quando nós auditores estamos auditando vocês, perguntando documentos, manual da qualidade, gestão de trabalho, vai nas áreas, procedimentos, entrevista, perguntas, é 70% da auditoria, a gente tem 30% de documento depois. E a gente está auditando, a gente está pensando nesses documentos. Aí a gente quer deixar uns minutinhos para alguma coisa, aí o auditado, nossa, mas que rápido, não sei o quê. Né? Eu achei que você ia perguntar mais coisa. Até coloquei aqui embaixo, ficar lembrando o auditor sobre questionamentos que esqueceu de fazer. Outra coisa que eu acho que bom, para mim é horrível, deve ser chato para os outros também. A gente sabe que tem que auditar. E não precisa auditar tudo num dia só. Tá? Não é só em uma auditoria que se audita tudo. Os ciclos de auditoria são a cada 3 anos. A primeira, certificação da empresa. Depois vem manutenção. Nessas duas de manutenção, ela é aleatória, é rodízio, porque é mais tranquilo. Depois, no 4º ano que vem a Recert, é um pouquinho mais a fundo. Aí a certificadora vai te cobrar mais dias de auditoria. A gente tem tempo para ficar mais tempo auditando. Vamos ganhar mais por aquilo. Então não adianta fazer uma auditoria total, uma de certificação e uma auditoria de manutenção. Né? Então aí o pessoal, esqueceu de perguntar isso, mas é porque a gente não quer perguntar, não precisa perguntar tudo. Aí outra coisa, quer que o auditor cobre tudo da direção. Outra coisa também chata pra caramba é isso daí. Aí de repente tem alguma rincha interna com a direção, pediu aumento no deu, acho que tá fazendo de muito, tá recebendo pouco, quer mostrar que é importante, aí quer que a gente cobre de tudo a direção. A gente tem que entender que é o seguinte, pessoal, a direção, ela tem que assegurar e ela é responsável pelo sistema de gestão normal, até porque foi ela que decidiu implantar. E ela paga o teu salário, paga a certificadora, paga todo mundo. Ela começa por aí. Então ela já está assegurando. Tá? E na norma não fala que a direção tem que executar atividades do sistema de gestão da qualidade. Ela pode atribuir. Saiu lá RD, mas se a gente ler a parte da direção, vai estar lá que ela pode atribuir responsabilidades, né, e funções, que é isso que ela faz para o gestor e para o consultor. Agora tem consultor ou gestor que quer que a direção saiba tudo. Vou dar uma dica para vocês. Há 3 anos atrás, ia numa empresa de tratamento superficial, empresa pequena, dos 30 funcionários, e eu percebi que o consultor e o gestor queria que a direção soubesse de tudo, sabe? Exatamente isso que eu tô falando agora. Primeiro ano eu fui lá, não tinha mais consultor, né? Porque daí é só o conhecimento do gestor e da direção já era suficiente para manter a empresa. No 3º ano que eu voltei, não tinha mais ninguém. Mandou embora. O gestor perdeu emprego, o consultor não precisava mais, né? O que aconteceu? O diretor ficou sabendo de tudo da ISO, para que ia precisar de analista da qualidade, de um gestor para cuidar da ISO? Não precisa, o cara perdeu emprego. Então vai devagar com a direção tem que estar junto ali, pensando junto, ata de análise crítica, saber o que está acontecendo nas auditorias internas, resultados, reclamações, indicadores, pronto. Tá? Agora, querer que a direção saiba do manual inteiro da qualidade, controle de documentos, procedimentos. Pessoal, isso aí é coisa de livro. Isso aí é coisa de fantasia. Eu era assim também em 2010, 2009. Já cheguei a discutir com direção, mas na realidade não é assim. Se você fosse dono da empresa, você ia contratar alguém para fazer isso, você precisa de alguém porque você precisa da sustentabilidade da empresa. Tá? Mas tem que cobrar a direção. Claro que eu audito a direção. Em outro vídeo, eu vou falar sobre o que entrevistar na direção. Sem estratégia top, que isso só se aprende auditando. Tem uma outra estratégia que eu aprendi auditando, que é deixar a direção
por uma das últimas áreas. Deixar a direção para ser auditada por último. Por quê? Eu vou explicar em outro vídeo. Tá? Estratégico. O que eu audito no estratégico? Auditor interno, auditor externo, não é consultor do Sebrae, não é auditor contábil. A gente não audita a sustentabilidade financeira da empresa. A norma não fala em financeiro. Se o auditor da ISO fosse o cara master, top em financeiro, ele que abriria, então, abre a empresa dele e fatura milhões. O que ele está fazendo auditando? Nós auditamos o que está na norma. Planejamento estratégico voltado para a qualidade. Se for ambiental, é a 14, é só ambiental. Se for de segurança, estratégico para a segurança. Não para ver se a empresa está faturando ou não está faturando. Mas isso eu vou explicar em outro vídeo. E por último eu coloquei ali, quer cobrar de todos menos do SGQ, menos ele, né? Quer que cobre todo mundo, mas na hora que a gente vai ver controle do documento, ações corretivas. Algum tempo atrás estava auditando, a gente utiliza aqui ferramenta de análise de causa, o 5 porquês. Eu falei, então deixa eu ver. Mas nós não usamos nessa ação corretiva aqui. Mas está aqui no procedimento que é para analisar. Você utiliza o 5 porquês nas ações corretivas. Mas aí a pessoa não gostou. Quis que eu cobrasse todos os outros, mas a fundo a área dele não. Né? Aí lá vai querer. Tudo agora reclama no organismo de certificação. Tudo, né? Tudo vamos reclamar. Porque o comportamento do auditor não sei o quê. Então, é muito complicado, cara, isso daí. Tô achando, tem que ser assim, tem que ser negócio comum, normal, tá? Sem interferência. Sem, cobre aqui, cobro outro. Eu vou auditar normal. É o que sempre dá certo nas empresas. Wilson, então como é que eu faço? Vou dar um exemplo de um consultor aqui perto, Santa Catarina, estado vizinho. Eu audito a empresa dele faz 5 anos. Tem umas 50 empresas. Desde 3 funcionários até 150, 200 funcionários. Ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo, neutro. Cheguei para auditar. Eu falo, fulano, que hora a gente começa lá? Coloca aqui no plano. Você que sabe, 8h30, 9 horas, 8 horas, tanto faz. Beleza. E como é que aqui? Não, aqui os processos assim. Tá, os horários, você que diz aí, segue o plano. É o que a gente combinou na abertura. Então, esse consultor é sempre assim. E isso é bom para ele, que ele consegue medir realmente o que está acontecendo. Deixa a auditoria correr normal. Eu vou sempre auditor, externo, você sempre auditar de um jeito lá. E se estiver fora, porque realmente está fora, não porque ele quer ajudar ou porque ele quer prejudicar. Ele é neutro. Tá? O gestor das empresas que ele também faz consultoria, já instrui assim o comportamento, desse mesmo jeito, é neutro. Então a gente vai auditar a gestão, não pessoas, não comportamento, né? Beleza, pessoal? Mas é a minha visão, é o meu dia a dia, é assunto polêmico, mas a gente tem que enfrentar isso de cara. Uns gostam, outros não, outras gostam, outras não, mas é o nosso dia a dia. Acho que tem que ver também o lado do auditor. Às vezes o pessoal acha que a gente é uma máquina, acha que não acontece nada. Há um tempo atrás eu tive que parar uma auditoria no meio, porque dei um ataque de rim, tive que ir para o hospital, no meio da auditoria, né? Fiquei internado. Acho que o auditor é um robô, não sente nada. A gente sente medo, sente vergonha, sente raiva, sente pena, né? Então é isso aí. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal porque tem muita coisa legal que eu vou passar para vocês. Vou abrir a caixa preta. Vou falar. Vou ser autêntico do meu jeito, não devo nada para ninguém. E é isso aí. Não tá no meu grupo no Telegram? No Telegram? O link tá aí embaixo, tá? O WhatsApp não, que o WhatsApp é muito limitado. 250 pessoas só no WhatsApp, 256. Telegram é 5.000. Tem que ser no Telegram, não tenha medo. E lá no grupo é só eu posto. Valeu, pessoal. Até mais.